estava tudo escrito. Não foi coincidência, como um quebra-cabeça a se encaixar. Tem coisas que só lá na frente você vai entender. Outras somente a eternidade vai poder explicar. Você ainda vai olhar pra trás e perceber os detalhes que o tempo todo Deus estava lá. Aquela porta que não abriu, aquele sim que você não ouviu, aquele projeto que não concluiu, era Deus te livrando, era Deus. Aquela amizade que se afastou, aquele papel que você não assinou, naquele momento você não entendeu, era Deus te livrando, era Deus te guardando, te livrando, te preparando para algo ainda bem maior. te guardando, te livrando, te preparando para algo ainda bem maior. Te guardando, te livrando, te preparando para algo ainda bem maior. Te guardando, te livrando, te preparando para algo ainda bem maior. Aquela porta que não abriu, aquele sim que você não ouviu, aquele projeto que não concluiu, era Deus te livrando, era Deus. Aquela amizade que se afastou, aquele papel que você não assinou, naquele momento você não entendeu, era Deus te livrando, era Deus. Aquela porta que não abriu, aquele sim que você não ouviu, aquele projeto que não concluiu, era Deus te livrando, era Deus. Aquela amizade que se afastou, aquele papel que você não assinou, naquele momento você não entendeu, era Deus te livrando, era Deus. Era Deus te livrando, era Deus te protegendo, era Deus te preparando para algo bem maior. Era Deus te livrando das ciladas do inimigo, era Deus te protegendo do mal, o tempo todo era Deus, Era Deus, era Deus, era Deus. Vamos ouvir a palavra, sem perca de tempo, pastor Paulo. Em nome do Senhor, temos a ceia, temos uma consagração de uma criança. Graças a Deus, daqui a pouco, amém? Aleluias. Deus, em nome de Jesus, fala conosco ainda neste mover, Senhor, do Espírito do Senhor que está aqui neste meio, que está aqui no nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, continue falando conosco através da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade e o nosso compromisso é com a verdade. Oramos no Teu nome, Senhor, abençoamos a vida do Teu Filho, que vai ministrar a Tua palavra, em nome de Jesus, enche ele da Tua graça, do Teu Espírito Santo, e a Tua igreja esteja com a mente livre, desbloqueada para ouvir e entender a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Boa noite, povo de Deus. Todo mundo feliz com Cristo? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Obrigado, músicos.
Deus abençoe a todos os que trouxeram uma Bíblia, faça assim com ela na mão. Deus abençoe a todos os que estão visitando, Deus abençoe vocês, as portas estão sempre abertas, em nome de Jesus. Vocês abrem sua Bíblia, por favor, no livro de Salmo de número 103. Nós estamos no mês falando sobre a justiça de Deus. Domingo passado eu preguei sobre a justiça de Deus. E hoje vou estar pregando sobre a justiça de Deus. Diga aleluia. É Salmo 103. Posso ler o versículo de número meia dúzia? O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Pode repetir? Curva a sua cabeça. Pai celestial, meu querido Senhor e Salvador, eu te peço em nome de Jesus que essa palavra que vai sair dos meus lábios possa adentrar em cada coração. Aqui nesse púlpito, ó Deus, nós pregamos a Tua palavra. Não gostamos de forma nenhuma sair fora da Tua palavra, porque a Tua palavra verdadeiramente é alimento para as nossas almas. Repreendo toda a força do inferno, todo o poder das trevas, que não tenha poder neste lugar, que não tenha ação neste lugar. Porque nesse momento eu creio que o Senhor já colocou um anjo em cada canto desse templo. Eu oro e peço em nome de Cristo e todos digam amém. Antes de se assentar, fala para o seu irmão assim: a justiça de Deus não falha. Pode assentar quem tem o seu lugar. Amém. Curva a sua cabeça onde você está. Você crê que o Espírito Santo está neste lugar? Você crê que Jesus está presente? Ele disse: onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. E eu sinto que Ele está presente no nosso meio. Ele vai operar através da sua palavra. Porque Deus não falha, Ele está no controle e no comando de todas as coisas. E que o Espírito Santo de Deus possa achar lugar em cada coração. Até você que está triste, está longe dos caminhos, o Senhor te chama para fazer um concerto, para voltar a viver e ser incluído no arrebatamento da igreja. Pai, eu peço a Tua graça em nome de Cristo e todos digam amém. A justiça de Deus não falha, é o tema da minha palavra nesta noite. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu falei domingo e repito, não o mesmo que falei, mas um pouco diferente. O que é justiça? Todos nós sabemos que justiça é a qualidade do que está em conformidade com o que é direito. É a qualidade ou o caráter de quem é reto, franco, sincero, direito. Posso ouvir um amém? O verso que nós lemos diz assim: Deus faz justiça e juízo em favor dos necessitados. Todos nós necessitamos de Deus. Todos nós somos afrontados, todos nós somos perseguidos por doença, pelo inimigo, mas Deus, Ele é que cuida de nós. Fala para o seu irmão assim: você não sabia, mas Deus tem cuidado de você. A Bíblia nos relata a injustiça de reis. Os reis que comandavam nações faziam o que bem queriam. E entre eles eu quero falar de um que todos vocês já conhecem a sua história. Se chamava Faraó. Faraó foi um deles. A Bíblia diz que os hebreus eram, na verdade, escravizados por Faraó. Escravizados por todos os egípcios. Os hebreus eram obrigados a trabalhar debaixo de sol e chuva para atender o pedido de Faraó. Aquilo que Faraó ordenava, eles tinham que fazer debaixo de chuva, de sol, eles tinham que fazer. Fabricação de tijolos, construção de casas e muros, pirâmides, plantações para que os egípcios pudessem comer tranquilamente. O povo era um povo escravo, era um povo que pastava nas mãos de Faraó.
Os hebreus eram um povo sofrido e marcado pela injustiça dos egípcios, de Faraó. Um povo que sucumbia ao cansaço, que sucumbiam ao desprezo natural dos egípcios, que impunham sobre os escravos, sobre aqueles necessitados. Os hebreus já estavam cansados da opressão, já estavam cansados de tanta luta, de tanto problema, de tanto viver uma vida na escravidão, que eles resolveram a buscar a Deus. E dessa vez eles oraram com mais intensidade, buscando a Deus. Senhor, envia um Salvador, nos livra desse sofrimento, desta opressão, nos livra de todo esse mal. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração do seu povo. Deus ouviu a oração dos hebreus. Deus então levanta um homem, como vocês já ouviram falar, chamado Moisés. E envia Moisés ao Egito. E Moisés, armado com um cajado, vai para o Egito e enfrenta Faraó, rei do primeiro império mundial. Deus envia Moisés para fazer justiça contra Faraó, mostrando a ele que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Digam aleluia. A princípio, Faraó não quis libertar o povo de forma nenhuma. A princípio, Faraó não quis deixar o povo ir para celebrar uma festa ao Senhor no deserto. Foi muita insistência, muita luta, até que Deus fez justiça, enviando pragas. Vem a primeira praga. E ele ficou tão atormentado que ele disse assim: retira a praga e eu vou liberar o povo. Quando Deus tirava a praga, o Faraó voltava atrás e não liberava o povo para Moisés. Deus mandou a segunda, mandou a terceira, mandou a quarta, mandou a quinta, e toda vez que mandava, Faraó voltava atrás. Na verdade, a Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, endurecia o coração de Faraó, para que tanto ele como o resto do mundo entendesse e conhecesse que ele é o Deus que está no controle de todas as coisas. Que ele age do seu modo, do seu jeito, e do jeito que Deus age, do jeito que ele trabalha, é completamente diferente do meu modo, do seu modo, do nosso modo. Posso ouvir um amém? Diga todos aleluia. E Moisés insiste, Moisés luta, até que uma praga foi fatal, que atingiu todos os primogênitos. Faraó então ficou tão chateado por ter perdido o seu primogênito, que ele resolve liberar os hebreus. Quem está entendendo fala amém. Quando ele libera, a Bíblia diz que Faraó, triste, amuado por ter perdido o seu filho primogênito, ele vai para um cantão chorar a morte do seu filho. Enquanto isso, Moisés, que já tinha recebido autorização, ele começa a tirar o povo do Egito e forma aquele batalhão, aquela multidão saindo do Egito, e fez aproximadamente um corredor de mais de 1 quilômetro de pessoas andando, puxando jumentos carregados, todo mundo indo embora, levando suas criações, partindo em direção de uma terra a qual Deus havia prometido que manava leite e mel. E eles caminham por aquele deserto, na esperança de alcançar esse lugar a qual Deus havia prometido. Depois de andar bons quilômetros, já cansado, eles chegam diante de uma grande barreira. Que barreira era essa? O Mar Vermelho. Diga, o Mar Vermelho. Eles param junto ao Mar Vermelho. Olha para a direita, rocha, para a esquerda, montanhas e pedras. Olha para trás, o Egito. Ninguém queria voltar para o Egito. Para a frente, o Mar Vermelho. Como atravessar? Não tinha jangada, não tinha canoa, não tinha balsa, e nem tampouco navio. E se tivesse navio, era preciso de muitos navios para transportar todo aquele povo. Um navio só teria que dar mais de 30 viagens, ou muito mais. Então era preciso de muitos navios, e não tinha nenhum sequer. E o povo ficou ali acampado junto ao Mar Vermelho. Ali eles cozinhavam, ali eles estavam aguardando o momento que uma porta ia se abrir, não sabia como. Lá no palácio, lá no Egito, o faraó estava lá inquieto.
E o diabo colocava no seu coração, dizendo: você vai perder de graça esses escravos. Quem vai construir a sua cidade? Quem vai plantar a sua comida? Quem vai plantar as suas sementes? Quem vai te ajudar? Ele então resolve sair do seu trono e preparar o exército e ir atrás dos hebreus. Desta vez ele ia fazer uma injustiça pior do que ele fazia antes, contra os hebreus. E eles caminharam muito a cavalo para conseguir chegar próximo, porque quando eles estavam aproximando do Mar Vermelho, lá junto ao Mar Vermelho tinha alguém que estava de vigilância, no alto daquelas pedreiras, no alto daquelas montanhas. E quando ele olha lá para trás, bem lá atrás, eles veem uma poeira se levantando. E eles analisam bem para ver se era vento, que era tempestade, mas perceberam que era cavalaria. E então, conhecendo pelas vestes, pelas roupas dos soldados, eles então trocaram a trombeta. E o povo que estava junto ao Mar Vermelho, ao ouvir o toque da trombeta, olharam para cima e perguntaram o que é, até que alguém veio e disse: o exército de Faraó está vindo a toda velocidade. Provavelmente eles vão nos levar de volta ou nos matarem. E olharam então para Moisés e disseram: Moisés, você nos tirou lá do Egito para nos matar junto ao Mar Vermelho? Você nos tirou de lá para ser massacrado pelos soldados egípcios? Antes estivéssemos lá, para que Deus nos libertar para nos matar junto ao Mar Vermelho. Vocês sabem que o povo de Deus reclama até nos dias de hoje, sim ou não? Até nos dias de hoje reclama. Está difícil de um lado, reclama: mas por que não está dando certo? Será que Deus não está me ouvindo? Mas por que isso na minha família? Por que isso na minha casa? Por que isso no meu emprego? O povo reclama, não é só o ímpio não, o povo de Deus reclama sim. Quem está entendendo, fala amém. E o povo, o exército foi se aproximando, até chegar a uma distância que eles viram que eram milhares de soldados. E agora o que fazer? Quando eles foram se aproximando, Deus Todo-Poderoso ouviu a oração de Moisés. Do céu desce uma coluna de fogo e ela se abre como se fosse uma cancela. E fica entre aquelas montanhas que estava entre a terra e o mar. Cercou. O exército não podia mais passar, não tinha como subir as montanhas. Do outro lado não tinha nem como ir a pé. Então eles ficaram do lado de cada coluna de fogo, da barreira de fogo. Os cavalos empinavam assustadamente olhando para aquele fogo. Enquanto isso, o povo estava inquieto, gritando: Moisés, Moisés, será que nós vamos ficar prisioneiros aqui entre essa barreira de fogo e o Mar Vermelho? Será que Deus não vai fazer nada? O povo, ao invés de orar, de botar o joelho no chão e clamar, pedir: Deus, entra em ação, nos ajuda, estamos cercados. Não, o povo ficava pegando o líder, chegava no pé do líder: você tem que se virar, Moisés, faça alguma coisa. Moisés então fala para Deus: Pai, olha aí o clamor do povo, olhe para o exército que está junto. Senhor, eu sei que tu tens uma saída, porque Moisés confiava em Deus. Diga aleluia. Eu sei que o Senhor tem uma saída. Deus então disse: Moisés, fale com o meu povo para parar de reclamar e se ficar de frente ao Mar Vermelho e todos marcharem como soldados. Moisés então deu uma ordem ao povo: parem de lamuriar, parem de reclamar, ficam agora de frente ao Mar Vermelho, todos, homens, mulheres e crianças, e começam a marchar como soldados em direção do mar. Não precisa andar, é só marchar. E todo o povo, homens e mulheres e crianças, eram milhares, começaram a marchar. Agora imagina o barulho de milhares de pessoas batendo o pé no chão, marchando. E os cavalos do outro lado empinavam por causa também, além do fogo, do barulho. Quem está entendendo, fala amém. Deus então disse: Moisés, o que você tem na mão? Ele disse: uma vara, um cajado. Pois então estenda ao mar, Moisés, e eu vou mostrar para você e meu povo, e para Faraó e seu exército, quem sou eu. É o único que pode dizer quem sou eu, é o único que pode dizer eu sou, é o único que pode falar eu posso.
porque o resto tudo é criado pelas tuas mãos. Ele é o eu sou, o que criou os céus e a terra, o que criou você, o que criou eu, o que criou todos nós. Ele pode dizer, eu sou. Então estenda o cajado ao mar. E ele então estendeu o cajado ao mar. Imagina agora, na hora que ele está estendendo o cajado em direção do mar, a manifestação, o poder de El Shaddai, o Todo-Poderoso, entra em ação de tal forma que um vento poderoso começou a soprar daqui para lá. O povo estava aqui, o vento foi soprando nas águas e as águas foram se abrindo, formando uma rodovia que chegava do outro lado. As paredes eram 4, 5 vezes mais alta do que essa parede aqui. E aquelas águas rolavam e não atravessavam. Do outro lado rolavam e não atravessavam. Eu acredito que era bem mais largo. A avenida era bem mais larga do que esse templo. Dava para passar muitas pessoas. Então quando tudo se abriu, Deus então diga ao povo que entre, marchem, andando agora indo para o outro lado. Agora eu fico pensando quem era o primeiro a entrar. Acredito que um olhava para o outro e dizia, quem vai ser o primeiro? Porque, acredito eu falando, porque eles olhavam e viam as águas com aquela violência, faziam assim e não avançavam, porque onde Deus coloca a sua mão, ninguém pode fazer nada. Eu acredito particularmente falando do Vaniano que Josué foi o primeiro. Ele era o auxiliar de Moisés, ele foi o primeiro a entrar na frente. Vamos, gente, está livre, vamos. Ele foi andando e o pessoal foi acompanhando ele. Milhares entraram, foram caminhando, atravessando as grandes paredes. Ninguém conversava nada, todo mundo de olhos arregalados, olhava para a esquerda e para a direita, porque jamais tinha visto coisa igual. Jamais tinha visto algo daquela maneira. Ele jamais tinha visto um milagre como esse. Eles viram as pragas descer, ele viu grandes coisas acontecer, mas o mar se abrir diante dos seus olhos, eles nunca viram. Eu creio que esta é a geração do arrebatamento. Muitos que estão aqui vão ouvir o toque da trombeta e vão subir para viver com ele lá na eternidade. Mais forte essas palmas, porque ele é digno de toda honra e de toda glória. O povo entra e o povo marcha. Quando primeiros estavam chegando lá do outro lado, você olhava, acredito que olhando dava para ver as pessoas bem pequenininhas, de tão longe, porque eram multidões, eram milhares. Não eram 1.000, 2.000, 3.000, eram milhares. Amém? Quando os primeiros estavam atravessando o mar, chegando do outro lado, os últimos ainda estavam entrando. Imagina o tempo que eles demoraram a atravessar o Mar Vermelho. Quando a multidão estava praticamente um pouco depois do meio do mar, Deus então faz a coluna de fogo retornar. Quando a coluna de fogo se retorna, tudo estava livre. O faraó disse, é agora. Vamos entrar e vamos matar e vamos capturar alguns para trabalhar conosco. Entre, não tenha piedade de ninguém. O exército então entrou. Quando o exército de Faraó já se encontrava no meio do grande mar, já se encontrava na mais da metade da caminhada, o povo de Deus, vendo eles caminhando atrás, aceleraram mais. As mulheres começaram a puxar seu jumento, homens começaram a carregar 2, 3 filhos, tomavam o filho da mulher, me ajuda que eu te levo, e vai levando, e aquela correria, aquele desespero, porque ninguém queria morrer. Eu pergunto, quem quer morrer? Alguém aqui quer morrer? Ninguém. Alguém aqui quer viver? Então diga um aleluia mais forte. Todos correram, marcharam rapidamente. Quando o povo chegou do outro lado, veja o que aconteceu. O exército de Faraó já se encontrava entre as duas grandes paredes de água do Mar Vermelho. Águas violentas que rolavam, doida para se encontrar novamente, para se unir. Deus então tira a sua mão, retira o seu poder que segurava aquelas águas, e quando ele tira, ele então age com justiça no meio de todos aqueles que agiram injustamente contra o seu povo.
o mar se une e todo o exército de Faraó é eliminado, é mortos, afogado, cavalos, homens. Ali estava boiando agora, não havia mais estrada, não havia mais rodovia no meio do mar, só havia corpos boiando, porque quando Deus age, o mal não consegue agir. Onde Deus age, o diabo não tem poder de colocar o teu dedo. Onde Deus age, o mal não consegue passar por perto, porque Deus é luz e quando Ele se aproxima, as trevas se afastam. E esta mesma luz está aqui nesta noite, mostrando a você que Ele é o máximo, Ele é o poderoso. Digam aleluia. Deus liberta o povo. Não vou continuar falando sobre isso. Mas Deus, Ele age com justiça. Digam amém. Deus age assim como Deus agiu, assim como Deus fez justiça e livrou os hebreus das garras dos egípcios, Deus está agindo nesses últimos dias, mostrando um sinal atrás do outro. Só não vê quem não quer ver. Só não ouve quem não quer ouvir. Preste bem atenção. Sinais um atrás do outro está acontecendo ou estão acontecendo. Sinais um atrás do outro acontecendo a cada dia. Deus está avisando que Ele virá. Deus está avisando que Ele vai tirar o seu povo da terra, porque Ele vai agir com justiça na face da terra. Mas Ele não quer agir em cima da tua igreja, da tua noiva. Ele vai retirar a sua noiva, a sua igreja, para depois agir com justiça contra aqueles que nunca quiseram nada com Ele. Quem está entendendo, fala amém. Amém? Diga aleluia. No Velho Testamento, quantos e quantos agiram erradamente? Mas quando você sai do Velho Testamento e vai para o Novo Testamento, você vê Jesus agindo com justiça, primeiramente contra os demônios. Porque os demônios massacravam a humanidade na época. Os demônios faziam do povo peteca, entravam nos corpos, entravam nas pessoas e elas eram totalmente dominadas pelos demônios. E as pessoas estavam aprisionadas sem poder fazer nada. Era uma injustiça no mundo espiritual. Demônios usavam pessoas para massacrar outras. Os maiorais de demônios entravam sobre os maiorais das pessoas para dominar aqueles que eram menos, aqueles que eram fracos, aqueles que eram pobres, aqueles que não tinham conhecimento tão profundo como os demais. Então os demônios pintavam e bordavam. E uma das ocasiões a Bíblia diz que certa feita 2.000 demônios entraram no corpo de um só homem. Já imaginou 2.000 demônios no corpo de um só homem? O cara não tem apetite para nada, só come o que não presta. O cara dominado por demônio come só lixo, só come carniça, come o que não presta. Esse pobre homem estava desta forma, abandonado por tudo e por todo na ilha, porque ele foi jogado na ilha de Gadares. Ele estava ali abandonado por todos, perdido completamente. Os demônios deitavam e rolavam em cima desse homem. Mas um dia Jesus, aquele que veio para fazer justiça, aquele que veio para libertar o cativo, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, ficou sabendo que esse homem estava lá. Jesus então foi para lá. Digam aleluia. Quando chegou na ilha de Gadare, ele enfrentou aquele 2.000 demônios, porque ele viu que estava entrando a verdadeira luz, uma luz poderosa, e então Jesus dá uma ordem, todos os demônios saem do corpo daquele homem. Jesus agiu com justiça, dizendo: vocês saem e não voltem nunca mais ao corpo desse homem. E disse para aquele homem: agora volta para a sua região e anuncia, diga a todos o que Deus fez por você. E aquele homem voltou para a região de Decápolis, e ali ele anunciou a todos o que Jesus havia feito na vida deles. E muitos acreditaram, a maioria deu crédito, porque conheceu esse homem antes,
sabia o que ele fez antes, como ele era perigoso antes, como ele era mau antes, cadeias não segurava ele antes, prisão nenhuma conseguia segurar. E as pessoas então deram crédito, porque entenderam que o que libertou esse homem era muito mais poderoso que os demônios. Era muito mais poderoso do que aquele que usava esse homem antes. Aquele homem foi livre e se tornou o primeiro missionário na região de Decápolis. Jesus agiu com justiça na vida daquele homem, dizendo: demônio, você não tem nenhuma propriedade aqui, sai do corpo desse homem. A Bíblia diz que todas as almas pertencem ao Senhor, mas a alma que virá as costas para ele sofre as consequências. Pode, ou seja, estar livre, abriu brecha, abriu porta para a entrada de demônios. Quem está entendendo, fala amém. Toda injustiça realizada contra os inocentes terá o seu preço. Tudo que a injustiça faz contra as pessoas que não merecem, ele sofre as consequências, ele tem um preço para pagar. Eu me lembro de um casal que eu falei aqui há muitos anos atrás, um casal de idosos, eles tinham cerca de 65 anos, eles tinham 2 casas, moravam em uma e alugavam a outra. Como o salário mínimo não dá para nada, então eles tinham que ter uma renda da outra casa para poder, complementar o salário que ganhavam. E uma família alugou a outra casa, passou a morar lá e morou muitos anos, até que o senhor daquela casa morreu. E a senhora ficou sozinha, o casal de idosos, o velho morreu, ficou só a senhora sozinha. Até então, aquele homem pagava os aluguéis certinhos, mas depois de um ano, ele começou a se relaxar, não pagava mais o aluguel para aquela mulher, e ela passou necessidade. Ela falou: meu Deus, mas não é possível, age com justiça na vida desse homem, para ele entender que a casa não é dele, a casa é minha, e eu preciso desse dinheiro. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 1 ano. Ela chegou na igreja e disse: pastor, pede à igreja para me ajudar a orar, porque o homem não sai da casa e não paga o aluguel. Ela chegou diante dele e disse: moço, você não vai pagar meu aluguel? Você tem 1 ano de atraso. Ele falou: não vou pagar mais o aluguel, não. Então o senhor tem que sair da casa. Ninguém me tira da casa, nenhum exército me tira desta casa. Está claro? A senhora de idosa disse: tá bom, saiu. E disse para o pastor: a família que está morando na minha casa disse que nenhum exército tira ele da minha casa. Por isso, me ajuda em oração, para que Deus possa agir justamente, para que Deus possa agir com justiça. E toda a igreja orou cerca de uns 15 dias apresentando o problema dessa mulher. Aí um belo dia a família está todo mundo dormindo em casa, tranquilo, quando de repente, formigas. Acenderam a luz, a sala estava repleta de formigas. Foram lá na sala, o sofá estava repleto de formigas, não é possível, eles tiveram que passar a noite fora. No outro dia voltaram para ver que tinha formiga nenhuma. Eles entraram na casa novamente, mas quando veio a segunda noite, de novo milhares de formigas, e eles disseram: não é possível, essa casa está condenada. E foi umas 3, 4 vezes eles não conseguiram dormir na casa porque estava invadida por formigas. Eles então conseguiram uma outra casa. Eles já têm que sair daqui, não dá para ficar aqui não. Aí arrumou outra casa, chegou para a dona e disse assim: olha, a sua casa está liberada, só que a senhora vai ter que derrubar aquela casa. Tem formigas ali, tem um formigueiro debaixo, você não vai ver. Vai alugar, a pessoa entra num dia e sai no outro. Ele saiu. Ele disse que não saía, só sairia que um exército, aliás, nem um exército tiraria ele dali. E um exército de formiga, Deus mandou um exército de formiga para tirar ele da casa da mulher. Deus mandou um exército de formiga, um dos menores insetos, para tirá-lo dali. No outro dia a mulher procurou um especialista e eles enfiaram aquele negócio que o dinheiro faz para ver o que tem embaixo da casa. Descobriram que não tinha nada, estava tudo perfeito, não tinha formigueiro nenhum. Foi a ação do Deus Todo-Poderoso.
Deus age ao seu favor, Deus age ao seu favor, Deus age ao seu favor, Deus está agindo ao seu favor. Os problemas surgem, aparecem para tentar nos parar, nos destruir, mas Deus está agindo ao meu favor, ao seu favor, ao nosso favor. Esse mal que você está enfrentando, essa dor que você está enfrentando, essas lutas que você está enfrentando, ela está finalizando agora, porque Deus está ao seu favor. Se você crê, diga um brado de aleluia. Deus está nesse momento lutando ao seu favor. Não há Deus como nosso Deus. Digam aleluia. Diga graças a Deus. A justiça de Deus é a favor dos fiéis. Quem tem procurado ser fiel a Deus, levante a sua mão. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa em volta dos infiéis, acampa em volta dos fiéis. Você pode até não acreditar, mas o anjo do Senhor tem estado ao seu lado constantemente, te livrando de acidente, te livrando de roubo, te livrando da morte, te dando proteção, porque Ele cuida dos seus. Vivemos dias difíceis, podemos ver pessoas sofrendo por todos os lados. Andamos pela rua, podemos ver pessoas que sucumbem à fome, que sucumbem ao desprezo natural que os maiorais impõem sobre os menores. Podemos ver pessoas que sucumbem à miséria, à derrota, ao fracasso. Mas podemos olhar um para o outro aqui e ver: quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Eu quero finalizar dizendo para você: se teu parente está nas drogas, continue orando por ele. Se você está aqui hoje e se afastou de Cristo, Deus está te chamando hoje de volta. Ele quer que você viva com Ele por toda a eternidade. Existem dois caminhos, um céu e outro inferno. E a justiça de Deus vem contra aqueles que não querem nada com Ele. Quantas pessoas que eu conheci que servia a Deus, que abandonou e sem pensar o que ia acontecer, bateu o carro e morreu. Morreu sem Deus, desviado, afastado. Deus te chama para fazer um concerto com Ele. Ele quer mudar o rumo da sua história. Se você servia a Deus no passado e agora está distante, Ele está te dando uma oportunidade. Deus nunca agiu contra uma nação sem primeiro lhe dar uma chance de arrependimento. Deus nunca agiu contra um povo, Deus nunca agiu contra uma pessoa sem lhe dar primeiro uma chance de arrependimento. Se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, não fique de pé. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, não deixe para amanhã. Pense bem no que você ouviu nesta noite. Deus agiu em favor do seu povo. E Deus vai continuar agindo em favor do teu povo. Preste bem atenção. Deus vai agir mais e mais na vida daqueles que obedecem. E Deus vai proteger. Repito uma coisa que eu falei no passado. Quantos foram levados pela Covid? Quantos foram levados por doenças maléficas? Quantos foram mortos? Quantos morreram de repente? Quantos partiram? Eu não sei que foi o diácono Laércio que falou comigo. Você lembra daquele homem que ia lá em casa, não sei o que, falou? Eu falei, lembro. Ele morreu. Eu falei, morreu como? Não sei, ele morreu. Nós temos que estar o quê? Nós temos que estar preparados. Você precisa estar preparado. Nós precisamos estar preparados. Coloca a mão à altura do seu coração. Se alguém nesta noite está arrependido, quer voltar para Cristo, não tenha vergonha de vir aqui à frente. Se alguém ainda não recebeu Ele e quer receber, não tenha vergonha de vir aqui à frente. Se alguém está desviado e quer voltar, não tenha vergonha. A gente vai estar orando por você. Mas enquanto eu oro agora, você decide. Porque se eu sair essa noite sem falar isso que o Espírito Santo está tocando no meu coração, eu vou pecar. Vamos orar neste momento.
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu, pastor Paulo, transmiti essa palavra a qual o Senhor colocou no meu coração. Eu sei que o Senhor já está agindo com justiça. Quantas chuvas, quantos terremotos, quantas pessoas têm morrido, quantas pessoas têm levado. Pai, nesta hora eu te peço em nome de Jesus, tenha misericórdia desse que está aqui nesta noite, que quem sabe veio aqui hoje porque foi convidado por alguém, ou está aqui hoje porque o Espírito Santo moveu o seu coração e eu vou estar lá. O Senhor está falando contigo. Não deixe para depois o que pode fazer hoje, o que pode fazer agora. Entra, Senhor, no coração deste homem e desta mulher, no nome do Senhor Jesus. Aqui tem um jovem, vem um jovem aqui à frente. Que tiver mais aí, pode vir. Não tenha vergonha. Deus te convida para viver com Ele. Amanhã pode ser tarde demais. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te peço, no nome de Jesus, eu peço em favor de cada homem, de cada mulher nesta noite. Peço a favor de todos esses que ouviram a Tua palavra, todos esses que viveram o momento dessa pregação, que fosse como se foi um filme para eles. Parecia que eles estavam vivendo esse momento, parecia que eles estavam no meio dessas viagens em direção à terra que manava leite e mel. Pai, eu peço em nome de Cristo, mova o coração deste homem e desta mulher, para que eles possam entender que sem Ti nada somos. Meu Deus, esse que está reconciliando, meu Deus, que o Senhor possa nesse momento escrever o nome dele no livro da vida. Ele está aqui na frente, meu Deus, porque ele crê que o Senhor é o único que pode abençoá-lo. Esse outro jovem que acaba de chegar aqui do lado, Deus poderoso, eu estendo as mãos e peço a Tua graça. Meu Deus, escreva o nome desses rapazes no seu livro. E se o arrebatamento acontecer, que eles possam estar incluídos para viver contigo na eternidade. Meu Deus, eu oro nesse momento e colocamos as nossas mãos e pedimos a unção do Teu Espírito na vida de cada um deles. É o que eu te peço em nome de Jesus, que o diabo não tenha mais direito nessas vidas, que o diabo não tenha direito na vida desses rapazes, que agora os nomes deles se encontram no livro escrito por Jesus. Eles agora pertencem ao Senhor Jesus. Portanto, para longe dessas vidas, Satanás, com todos os seus demônios, longe dessas vidas, eu oro e declaro abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aquele que crê, diga aleluia e aplauda o nome do Senhor Jesus. O nome? Elvis. Prazer, Elvis.